Cara, vamos lá, já comecei a gravar aí e, cara, com você, fica tranquilo, tá? Aquilo lá que a gente conversou mesmo, é sua opinião, é sua visão, tá? Sobre esse assunto e vamos que vamos, bicho. Fechou. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Hoje a gente tá aqui com o Vitor Leite. Vitor Leite é um dos doidão aí que ajudou a participar lá da ADP, né? Da exposição lá em Nova York, e eu sei que tá participando de outras aí, e que foi uma loucuragem e tal. E é legal conversar com ele, porque aquele grupo tem uma série de pessoas, né? A gente já conversou com a Nina, conversou com a Natasha algumas vezes, e, cara, a gente foi descobrindo aí que o legal é como o conjunto dessa turma é muito peculiar, né? Você não tem pessoas muito parecidas em relação aos trabalhos, as coisas que foram fazendo, né, na sua carreira, na sua jornada, mas eles têm a mesma expectativa de tentar transbordar o design como algo realmente muito mais relevante e o verdadeiro valor do design, sobre várias óticas, né? A gente trouxe aí, a última vez aí, a Nina, né, que foi a anterior que a gente entrevistou, e tem um negócio curioso que a Nina, ela vem com um trabalho muito mais especulativo, artístico, toda essa arte da discussão da filosofia, do design e como provocar isso para novos projetos. E o Vitor, em contrapartida, mas não na contramão, ele vem discutindo esses mesmos preceitos, só que sobre o olhar do industrial, sobre o olhar do negócio, sobre o olhar do posicionamento estratégico. Vitor Leite é graduado em Design de Produto e pós-graduado em Design de Interiores. Acumula dezenas de cases de sucesso em seus 12 anos de carreira, se tornando curador de grandes marcas no segmento de alta decoração. Vitor desenhou inúmeros móveis ao longo de sua trajetória pelo estúdio Tri Design e atualmente é sócio da Mold Consultoria, além de ser fundador da Casa Mold Mais Conteúdo, uma mostra de decoração fixa que conta com o apoio de mais de 40 marcas. Após colaborar com a primeira reestruturação da marca Clame e de realizar trabalhos para o grupo Depot, Vitor se aperfeiçoou em um conjunto de serviços buscando auxiliar com ainda mais precisão os seus clientes. Edificando seus pilares na arquitetura, cenografia e branding, o design dedica sua carreira em reposicionar marcas no mercado, idealizando estratégias que vão desde a comunicação ao desenvolvimento de produtos até a apresentação de novas coleções. Dentre as marcas que Vitor contribuiu ao longo dos anos, temos cases como o grupo Arte Nova, o CGS, Polos, Tappet, EcoSimple, Carans e Essenza. E a gente vem falando muito, e aí é um conceito que eu gosto muito de trazer, e a gente falando muito como é importante, cara, o design se tornar estratégico, e se tornar estratégico não é uma palavrinha bonita, né? Se tornar estratégico é usar realmente a nossa ferramenta do Design Thinking, que é aquilo lá que eu comento, que é o jeito que o design pensa e não a ferramenta do Tim Brown, né? O jeito que o design pensa vai falar, como ser mais holístico, né? Como olhar toda a estrutura de uma empresa, toda a estrutura de um negócio e realmente fazer a aplicação ou de modelos de serviços ou produtos ou que seja para essas empresas, mas entendendo a estratégia dela. Então, ser estratégico é entender para que nasce uma empresa, por que ela nasce e como é que ela se comporta, né? Meio conceito ali muito bom que eu gosto, que resume de uma maneira bem forte do Golden Cycle do Simon Sinek, né? Então a gente está aqui com o Vitor para comentar um pouco, conversar um pouco sobre isso, o design no olhar do negócio, da estratégia e dos produtos e serviços. Vitão, queria te agradecer aí, cara, por ter aceito o convite e vamos que vamos, velho. Obrigadão aí pelo convite mais uma vez, Hulk. E, cara, entrando já nessa linha que você já puxou o gancho, né, Sim. da estratégia no design, e é uma coisa que eu faço muito, né? Hoje eu acho que meu trabalho principal, né? Fora todos esses projetos que a gente acaba participando do ADP, ou até projetos paralelos que a gente faz que tem a ver com o business que eu trabalho, que eu construí aqui, que é a Casa Molde, né? Mas o meu foco mesmo é a estratégia em torno do design, né? Então, contando um pouco disso, até daí eu vou chegar na Casa Molde, vou chegar um pouco nessa... Vou Relaxa. conectar pontos, né? Se quiser pegar uma cerveja para tomar, para ficar mais tranquilo. Agora, como são 5 horas da tarde, eu estou no cafezinho, mas... Pode escrever, cara. Mas daqui a pouco vai ter um evento aqui e a gente vai tomar um aperol com o Não, pessoal. que fia da mãe, cara. O aperolzinho bom. Tá Estrategicamente bom. Se não for da... Se não
você acabou a aula, vem para cá, para Casa Molde, a gente tem uma prova, todo mundo junto. Pode escrever, né, cara? Que só acabou 11 horas da noite, é foda. Daí não vai dar, eu já vou estar lá em casa. Mas, cara, é assim, eu sou designer, Uhum. como todo mundo, né? E eu entrei muito nesse ramo depois de ter trabalhado na Dipot Na e na Dipot. Clami, Uhum. que foi o meu primeiro emprego, né? Eu entrei lá, eu fui tudo muito fui descobrindo o mercado e descobrindo como a banda tocava, né? E entendendo as dores, né? Então eu não consigo dizer que o que eu faço tem uma didática professoral, uma coisa vinda da faculdade. É muito feeling do que a gente observa, né? Ainda bem, porque a Então, faculdade erra feio, viu? Erra rude. olha, me deu uma base muito boa, vou te Sim, dá falar. base, dá base. Mas para projeto, né? Para criação e desenvolvimento de produto. Eu A acho que faculdade, assim, já que a gente tá infelizmente, falando não de prepara você estratégico, né? muito em E eu casa. puxei essa provocação, é que eu acho que estrategicamente tem uma falha, né? Eu acho que a grande primeira falha, eu falo para os alunos que eu não olho eles como alunos, mas como designers júniores, porque eles já estão fazendo design naquele processo, né? E é uma das raras profissões que realmente você pisou o primeiro dia em sala de aula, até antes, né? Você pode já fazer uns freelas, umas coisas com alta competência. Né? Às vezes, para alguns filhos, você precisa de hard Sim. skill, então você tem, porque tem gente que já vem disso, ou com soft skill você vai desenvolver na faculdade. E o outro grande problema é assim, o professor se posicionar como sendo um cliente, ele não é o cliente, né? Ele não tem nenhum discurso do cliente. Ele tem o discurso de um facilitador, ele tem o discurso do mentor, ele tem que ter um discurso dessa construção da pessoa trazer a provocação para dentro da sala de aula e você falar, sei, não sei, vamos estudar junto, vamos ver. Mas quando eles colocam como cliente, falando que não gostei e tal, ele não é, ele não tem nem o mesmo mindset, a estratégia de negócio da cabeça dele não é. Muitos projetos que alunos apresentam tem muito mais estratégia e tem muito mais lógica do que o gosto ou não daquilo que o professor acredita ou não. Então não é nenhuma fato de acreditar. Então é isso que eu acho que é meio estrategicamente é meio bizarro. Mas continuando, beleza, só para me defender aqui. Não, sim. Mas, por exemplo, quando eu trabalhei nessas lojas, cara, o que acontecia muito, né? Eu via que o pessoal ia em todas as feiras, daí isso faz uns 13 anos, 13, 14 anos. A gente ia nas feiras, a gente tinha que ser o primeiro a chegar, né? Chegar lá e pegar antes que os nossos concorrentes ali pegassem. Então, como eu trabalhava na Diplo Clami, eu brigava com os grandes, né? Com a Breton, com a Star Sim. Móveis, e eu tinha que chegar antes deles, A senão firma eu ainda sou tinha, né? Firma Casa? Ainda já a tinha. Firma Casa nunca foi de comprar, já tinha, mas ela nunca Aham. foi de comprar em feira, né? Ela Tá, sempre trouxe muito de fora, tá. né? E daí, mas isso eu só fui descobrir lá na frente também. Eu não Então, eu achei que entendia eles faziam os dois, olha. eu não entendia nada de diferença entre as marcas, mas basicamente, cara, eu via todo esse movimento e via que em algum momento a gente ia ficar mais parecido com a Itália. Em que Perfeito. sentido? A Itália hoje, as marcas, que é aquilo que a gente conversou na última reunião, né? As marcas, na última reunião, né? Reunião não, né? O Último nosso bate-papo. um bate-papo. Quero trabalhar com você, mas calma. Mas, então, nesse nosso último bate-papo, a gente falou, né, que o Brasil estava chegando nisso e tal. E o que eu observei? Existia essa questão de exclusividade, então as lojas iam atrás das fábricas, pegavam o produto umas antes das outras para brigar por uma exclusividade e tentar vender uma coisa exclusiva. Mas saía na frente as marcas que ousavam um pouco mais, né? Aí era quando o Jader estava começando a acontecer, você via ali, a Dipot já tinha lançado os seus primeiros Sim, sim. designers, então já tinha contado essa primeira história, o pessoal estava começando a entender que o design brasileiro existia, né? Mas ainda você via, né, fábricas de estofados inteiras que não tinham um design assinado, o pessoal que ia para a Itália de fato para copiar o produto, replicar aqui de uma forma bem esquisita e vender. E, cara, quando eu percebi isso, eu falei, pô, eu tô aqui fazendo esse serviço aqui dentro, escolhendo o produto para o lojista, né, como Uhum, contratado, uhum. quando eu poderia estar ajudando esse povo a criar coisas novas, né?
Então, foi basicamente quando eu me joguei, né? Depois de 4 anos lá na Clammy Depot, eu peguei, me joguei para o mercado e resolvi tentar fazer o que eu estava fazendo lá para vários lojistas. E daí foi quando eu descobri que o nosso problema era muito maior, né? Lojista igual aos de São Paulo, não é todo estado que tem, e a maioria tá pensando em comprar sortido e vender pronto entrega e comprar sortido de novo. O Uhum. que alimenta muito o problema que a gente está vivenciando ainda, que é o canibalismo das nossas linhas, né? Então, Fato, você fato. vê o designer pega, desenvolve um produto, no ano seguinte ele já está tendo que desenvolver outro produto para matar o produto dele. Então, o produto nem maturou e ele já está desenhando um novo, desenhando um novo. E a fábrica, beleza, é legal, é importante, a gente está se renovando, mas o produto não perpetua por conta disso. E daí a gente nunca se iguala a uma Itália, porque na Itália o cara tem um produto que perpetuou por 10, 15 anos e ele pode investir em novas formas de fabricação e aquilo tudo que a gente falou no Uhum. nosso último bate-papo, né? Sim. Então, eu faço meu trabalho basicamente hoje com as fábricas é ser um articulador de fazer uma leitura muito ampla do mercado que esse cara trabalha, né? Então, se é o público A, B, C, a gente sabe que Não, não isso importa. É, não importa. socialmente não é legal, não é É. legal fazer essa análise, mas quando a gente fala mercadologicamente, é necessário fazer uma análise de poder aquisitivo, Sim. né, para você conseguir enquadrar o produto num lojista segmentado XYZ, porque é óbvio que uma Tokstok nunca vai comprar uma peça de 20 mil reais para Sim, vender para o sim, cliente final dela. sim, É, sim. então, essa qualificação no mercado, quando a gente está falando de produto, é necessária para você poder direcionar dentro do briefing, né? Então, a estratégia do design começa ali, começa você traçando para outros criativos, pô, você vai desenvolver uma linha que ela pode ir desse preço até esse preço, Isso. nessa complexidade, a gente tem essas máquinas, esses artesãos, a gente consegue trabalhar com esses materiais. Pô, mas eu só posso trabalhar com vidro? Não, cara, você pode trabalhar aqui com vidro e eu consigo terceirizar isso aqui para você. Daí, às vezes, o designer traz uma ideia mirabolante que a fábrica não é capaz, e, meu trabalho é esse também, né? Vir e arranjar um parceiro para ajudar, né? Cara, que Daí eu te treta, falo, velho. por que eu lancei a Casa Molde? A casa É. é isso. A casa é uma consequência de tudo isso, né? Em resumão, imagina que você tem um espaço hoje colaborativo para os Aham, fabricantes, aham. eu não posso vender aqui dentro, então Perfeito. hoje eu tenho mais ou menos 48 parceiros aqui dentro, vai de LG, Electrolux, já tivemos com a Natura. Daí, se eu for entrar no segmento do moveleiro, a gente tem Arte Nova, que é inclusive a marca para a qual eu mais desenho, Apolos, que é indoor também, outdoor a gente tem a Modali, e por aí vai. A gente tem Uhum. Leque. cada, É. cada, cada segmento de uma casa, desde a tinta até o rodapé, eu tenho um parceiro. Então, aí são marcas que não se concorrem. Então, eu crio uma sinergia aí que elas se ajudam, trocam aí figurinhas entre si, né? Eu faço eventos aqui para alavancar essas marcas, para que os lojistas Que visualizem louco. essas marcas e consigam entender esse produto em uso, né? Porque muitas vezes eles não conseguem visualizar como um produto pode ser comercializado, as possibilidades, até as possibilidades que o designer mesmo Sim. viabiliza, o produto já está lá, né? Já é eu estou aqui na frente de uma cama, já é uma cama que ela pode ser usada com cabeceira, sem cabeceira, com colchão alto, com colchão baixo, mas o fabricante que antes só copiava, pega um desenho de um designer e não consegue fazer essa leitura. E o designer, muitas vezes, tenta explicar e na fala ele não consegue Não, trazer. não. Então, quando o designer não consegue se traduzir para o fabricante não consegue traduzir isso para o representante, o lojista vai saber isso como? Então, a casa nasce hoje para mostrar isso tudo e eu poder também conseguir viabilizar parcerias. Muito isso que eu faço no meu trabalho, Que legal, cara. resumidamente. Juntar gente,
descobrir gente e trazer isso à tona para o mercado. Cara, isso é muito, muito louco, cara, porque você quase que, assim, óbvio que numa escala muito mais responsável e uma escala muito melhor, você faz o que a Casa Cor tenta fazer, só que num pequeno espaço de tempo, né? Que é juntar vários fabricantes, colocar e falar, olha as possibilidades. Só que ali é meio tipo o que está sendo lançado, né? Aquela problemática que você realmente colocou, né? Ah, eu acabei de lançar, pô, mas você acabou de lançar, vai ter um tempo de maturação, tal, e de repente, no ano que vem já morreu. O que eu acho que é uma crítica ferrenha, né? Assim, eu acho que é uma crítica importante. Quando a gente fala muito sobre o slow design, a gente está falando em colocar produtos ou tentar fazer produtos serem mais responsáveis por eles mesmos, né? E não você ficar criando um mercado que você acaba alimentando, como é que fala, um consumo de massa que já não é mais presente no mindset dos milênios. Sim, o consumo de massa já não é mais presente no mindset deles, né? Assim, pô, eu vou consumir ou vou ter aquilo que realmente vai ser importante para mim no meu pequeno espaço da casa, até porque as casas diminuem, não é por causa do preço, que sempre foi caro em São Paulo, independente da época e tal, mas é por causa dos valores, né? Assim, não precisa ter uma casa tão complexa, a casa pode ser mais simples e eu consigo conviver com isso, eu vou ter outras experiências, viajar, participar da cidade e tal, que são grandes mudanças de mercado. E aí bate de frente com um mercado, tanto moveleiro principalmente, que é um mercado, ou desses bens de consumo, de construção, casa, construção, que ainda está nesse mindset de grandes produções, grandes produtividades, e não consegue entender que às vezes é uma adaptação, uma logística. Tanto que eu acho que nessa contramão, um cara que veio com um discurso muito bom e agora ele está desenhando uma coisa nova, e eu gosto muito do discurso dele, é o Elon Musk, que ele pega, desenvolve lá o Tesla dele e fala, olha, cara, você vai ter um Tesla todo dia novo porque eu vou fazer atualização em software. Aí sei lá quanto tempo durou o carro, mas quase 10 anos, agora ele vai fazer um novo, né? Carro que ele fala, agora tá o momento de eu desenhar um novo, mas não precisou desenhar todo o tempo. E aí, né, nesse ponto tem uma coisa muito curiosa e eu queria provocar você nisso, que foi uma coisa que eu observei quando a gente desenhou muito para, no começo da nossa carreira, lá 2005 e tal, a gente desenhou muito para lojas, né, da Gabriel e vários lugares assim. E é uma coisa curiosa que sempre me matava, né, que era muito engraçado. Quando você fala sobre posicionamento eu acho que assim, você colocou um ponto nevrálgico aí bem legal, né, que é cara, não quer dizer, quando a gente fala para tentar entender esse público, não quer dizer que em nenhum momento você não vai entender qual é o custo que ele tem, qual o poder de compra que ele tem. Isso é importante ter em qualquer dado, né? O que a gente tenta falar, e isso eu tô falando assim mais para os ouvintes, né? O que a gente tenta falar nesse quesito é que quando você vai desenvolver um projeto, legal é você entender qual o tipo de perfil de público que gostaria de ter aquele projeto, né? Gostaria de ter aquele serviço, tangenciar. E aí sim, com a questão do quanto esse público ganha, a gente consegue botar na régua, falar o quanto a gente pode ter de investimento em relação a isso. Mas isso não quer dizer que é só aquele público que vai consumir, né? Então acho que é isso. Acho que sempre tem que ter os dois grupos, e isso que você colocou lá no começo é muito, muito importante. Mas tem um negócio muito curioso nesse universo que a gente começou a falar, e você que trabalhou com esse universo que a gente chama de alto padrão, né? Que, por incrível que pareça, é muito engraçado, porque o universo de alto padrão é de alto padrão para o consumidor, mas não para o designer, porque você vende uma, duas peças, ganha um royalty pequeno, mas pelo menos você está no mercado. É bem assim que acontece. Mas tem um negócio curioso que eu achava que era assim: as pessoas iam comprar, e daí vivia assim, vários clientes na época, quando eu estava nessas lojas, ou quando eu ia ver e acompanhar alguma coisa que a gente tinha produzido, e as pessoas falavam, mas como é que como é que é a garantia disso aqui? O cara fala, não, é garantia vitalícia. Tipo, rasgou, deu problema, madeira quebrou, deu alguma coisa. Cara, você vai lá e refaz, pode trazer pra gente e tal. Só que era engraçado, eu vi várias vezes a mesma pessoa voltando no ano seguinte e trocando a casa inteira de novo, né? Então, assim, o poder de decisão estava em. É vitalício? É vitalício. Então eu vou comprar. Então faz sentido eu pegar um sofá da Roof Bens e pagar 50 pau nele. Não tem problema nenhum, né? Ou um sofá de qualquer outra coisa. Mas era engraçado, no ano seguinte o cara tava recomprando um novo. Então existe um pouco dessa coisa meio antagônica, né? Meio esquisita. Você não acha também que a nossa função e a sua função dentro dessa coisa também mudar o olhar desse consumidor para ele ser um pouco mais entender um pouco mais o que ele está consumindo e quais são as vantagens disso? Sim, eu acredito que assim, a gente está. Um dos objetivos, daí eu volto na Casa Molde, porque hoje Claro. ela transparece
muito do que a gente tenta trazer, né? Por exemplo, uma das formas que você tem de mostrar para o consumidor valores, não valor financeiro, mas Valor intangível, né? O valor intangível. intangível. E a gente tenta trazer tudo isso para que as pessoas tenham essa Muito conexão louco isso. afetiva com a brasilidade, essa conexão, por exemplo, com a gente trabalha aqui, por exemplo, a gente tem parceiros de tecido específicos, Que né? Então, legal. por exemplo, que é um parceiro nosso, e o trabalho deles é todo focado no eco, né? Então, o fio, ele é natural, ele não tem uma pigmentação que possa agredir o meio ambiente. Os caras eles estão tão à frente nesse discurso, eles usam o tecido deles para fazer os tênis deles e vendem o tênis como um tênis ecológico, por exemplo, Uhum, uhum, né? Por uhum. exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente está muito longe de conseguir de exercer esse discurso na venda ainda. A gente até tem, a gente até tenta, mas isso não é argumento. Hoje, a gente vê que não Ah, é isso é? que conquista o cliente ainda. E é engraçado, porque a gente tá num país onde, teoricamente, a quantidade de recursos naturais e as pessoas, não só recursos naturais, né? Esse é o discurso batido, mas a gente conhece muito designer, mas muito designer que provoca o uso de materiais naturais e tenta provocar isso, e ainda não é um discurso que ainda ganha num argumento de venda? Na nossa bolha na nossa bolha Isso, de na nossa artistas bolha, criativos e tudo mais, isso funciona. Mas quando você vai de fato para o grande mercado, a gente tem que sair um pouco da bolha para realmente enxergar Sim, o que é sim. o mercado de fato. Ele é rotulado, então, de verdade, no ponto, quando você está falando de dinheiro, de fato, quando o cara está Uhum, ali na ponta, que hoje escolhe entre ir fazer uma viagem no final do ano ou trocar de fato a casa, uhum. ele não, ele pode até falar para o colega dele que ele pensa nisso, mas na hora do vamos ver, ele tá pensando fazendo a conta na palma da mão ali, cara. É o que eu vejo de negociação na minha frente ali, tipo, no lojista em si, é muito nessa linha. O cara, ele ainda não compra isso. Ele compra quando ele fica em dúvida entre dois. Então, você vê que, puta, tem esse, mas esse aqui é ecológico. Tá, um preço tá muito parecido? Beleza, vou no ecológico. Mas se você estiver falando de uma diferenciação de, sei lá, 20%, o Aham. cara não vai no ecológico. Infelizmente. Isso é uma verdade não muito bacana de se ter esse retorno, mas de fato qual que é o grande papel do designer, eu acho? É conseguir trazer o ecológico de uma maneira acessível também, de uma maneira Aham. competitiva. Eu acho que você trazer o ecológico como discurso, no sentido, você tem que comprar o ecológico sendo mais caro e tal, isso não é o discurso que vai fazer, porque no final das contas, a gente está num país que está com uma diferença muito grande, falando de poder aquisitivo mesmo, Uhum. tem gente passando fome, literalmente, e o Uhum. cara realmente, ele pensa duas vezes antes de gastar 1.000, R$ 2.000 a mais Sim, na compra dele, sim. porque, tipo, isso realmente, do jeito que tá a nossa economia, faz diferença. Antigamente, sobrava esses R$ 2.000, R$ 3.000, porque a gente não estava nessa inflação. Uhum. Então, tudo isso conta, né? Não tem como você, hoje, olhar para o mercado de uma forma mágica apenas, acreditando que todos os argumentos de venda, eles Sim, realmente sim. sejam o A que única faz. solução, né? É a mesma coisa que a gente fala assim, não adianta o engenheiro falar, deu um pau no carro, não adianta o engenheiro virar lá no carro, ou a fábrica virar e falar assim, deixa eu explicar para a pessoa o que ela tem que fazer de certo. Tipo, se não vier com isso embarcado ou já deduzido pelo cliente, ou na hora da usabilidade fazer parte do conceito, não vai adiantar nada você explicar. E daí é legal porque você provoca isso daí, que é um negócio interessante, que também aí é o lado do olhar também do designer, né? Do olhar de quem tá desse lado desenhando peças. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que no cinema funciona muito bem, e em design a gente sabe que também funciona, que assim, um bom projeto é aquele projeto que a pessoa nem percebe que ela tá usando e tá fazendo a diferença, né? Tipo, ela tá usando e de repente ela puxa, né? Aconteceu. E eu acho que também tem muito por esse lado, e isso é interessante, de provocar os próprios
criadores, as indústrias, as empresas, porque não adianta, a gente sabe qualquer coisa que é nova, novos mercados de trabalho, novas formas de se produzir novos produtos, novos serviços, novos materiais, eles exigem, obviamente, um investimento inicial maior, né? Só que parece que as empresas também têm um medo de dar aquele primeiro passo, que fala, puta, vou investir nisso, mas também tem que ter a responsabilidade da empresa, porque é normal que o mercado ele vai se modificando, e tudo bem, se agora ainda não tem esse discurso, hoje eu já vejo que esse discurso é um pouquinho mais forte do que era 10 anos atrás, né? Sim. Do que era anteriormente, né? Tanto que a própria questão que você citou aí da questão do artesão, poxa, no começo dos anos 2000, o artesão ele era claramente explorado, né? O custo dele. Hoje em dia você tem várias empresas, cara, eu já perdi conta, né? De quantas empresas que tem que já estão fomentando isso, né? Fomentando o artesão, o benefício dele, ou criando comunidades que também vão ser beneficiadas financeiramente para fazer aquele design social de verdade, né? Aquela busca daquela coisa social do artesanato. E deu uma enriquecida boa nessa história. Do tipo, agora não tem tanta aquela exploração surreal, que é uma coisa que você foi falando bastante, até para alinhar o discurso das próprias luminárias que estão aí atrás de você e tal. Mas você não acha também que esse ponto é um ponto também que você provoca dentro das empresas, tentando mostrar, olha, tudo bem, o consumidor consome por momento, né? E às vezes por vício, por momento, às vezes a gente não sabe, o mercado de repente ele vira porque virou moda uma coisa que você nem fazia ideia que ia virar. O investimento de empresas a longo prazo, e quando a gente fala longo prazo é 10, 15 anos, é muito importante para continuar sendo um player estratégico dentro do mercado. Como é que você lida com isso e como é que as empresas estão aceitando isso hoje, com as questões estratégicas e quando se tem esse discurso? É como eu falei, eu acho que assim, a gente tem como por obrigação fazer o design ser ecológico e trazer o trabalho do artesão e valorizar isso sem agregar valor, porque isso não tem que ser um agregador de valor, essa é a questão. Ah, Isso, interessante, tá. isso já é possível você fazer um produto no valor, no mesmo valor, sendo ecológico e tendo essa responsabilidade social. Isso Ah, já não é interessante. mais diferencial. É isso que eu quis dizer. O cara, quando ele vai lá na ponta do lápis, ele faz a conta e ele fala, pô, beleza, eu vou economizar aqui. Se você traz isso no mesmo valor, o cara não vai nem pensar duas vezes. É óbvio que ele vai pegar o que é socialmente responsável e ecologicamente responsável. Quando o papel do designer, eu acho que nesse contexto geral, Uhum. é conseguir trazer tudo isso para dentro da sua criação e agregar valor na funcionalidade e no valor emocional. Sim, Por sim. isso que daí eu provoco muito os criativos, quando a gente faz um briefing para as fábricas e tudo mais, deles trazerem uma memória Afetiva, né? olfativa, uma memória tátil, tudo que você tem, é o afetivo, é exato. Tudo que você tem, trabalha os sentidos, você pode gerar uma memória, alguma coisa que vá trazer uma lembrança e vai fazer a pessoa dar valor àquilo. Isso sim é a estratégia de valor atual, eu acredito. Perfeito, É perfeito. você trabalhar a emoção em torno do produto e não mais você tentar vender O gato por produto pelo lebre, que produto, muitas vezes né? tentam, né? Eu vou te falar, tem muito produto, eu não vou citar o nome da marca, Sim, sim, obviamente, sim, sim. mas eu trabalho com outras marcas de tecido. Tem marcas que me falam que o tecido deles é totalmente ecológico. Eu escuto muito discurso, o que eles fazem, não sei o quê. Daí eu começo a perguntar para o cara, mas você colocou elastano aqui? O cara, coloquei elastano, não sei o quê. Pô, já não é mais ecológico. Exato. Já tem uma coisa, já tem... então o cara não é 100%. Daí você vai aprofundando, o cara faz tingimento com químico, o cara faz não sei o quê. Na verdade, a única coisa ecológica do cara é o fio. Só que todo o resto, o cara usa, sei lá, viscose para fazer tecido. Se o tecido tem um pouco de brilho e tem polipropileno, meu amigo, já não é mais. Sim, Já não sim, é mais ecológico. Ele veio sim, do petróleo. sim, Então, sim. hoje existe um discurso que é errado, que as pessoas usam para vender alguma coisa, e, enfim, não é mais, a pessoa está tentando induzir você a comprar uma coisa, não porque
ela é de fato o que ela é. Uhum. Ela tá A tentando verdade induzir a do comprar produto, um né? retrato. Porque aí Exato. você pegou num ponto muito legal, cara. Porque assim, a gente não tá falando que é um problema. Óbvio que, ó, que ecologicamente é um problema, tal, não sei o que lá. Mas a gente não tá falando que não é um problema tão grave, que na verdade é pior. Hoje, com a abertura do mercado, e a gente tá falando abertura assim da internet, o mercado que tá, o público, tipo, falando, cara, ó. O produto é assim, ou acontece dessa maneira, né? A gente tem aí o caso da Zara, o caso, na época, que resvalou também, de certa forma, na própria Nike, né? Que fala, mas tá usando um subitem e tal. No caso da Zara, era diretamente por ela, né? Mas no caso da Nike, quando a Nike descobriu, era uma terceira empresa que produzia uma parte, falando, cara, parou a produção por aqui. Né? Então, eu acho que também tem uma coisa que é isso daí, né? Alinhar o discurso ao ponto certo. E daí chegar num ponto, porque isso é legal. Porque isso que é uma coisa que você comentou é legal. Porque aí, a partir desse momento, fala, pô, você está usando elastano, ele não vem de propriedade interessante, mas você tem alguma parte que já é 10% já é ecológico, cara, já tem alguma coisa. Então vamos tentar procurar uma outra forma de elastano, porque fica muito mais fácil você trabalhar possibilidades e achar novas formas de elastano ou novas propriedades de materiais que agem da mesma maneira, que se comportam da mesma maneira, assim Sim. como polímeros estão sendo estudados, biopolímeros aí a torto e direito. Tu já mesmo estava vendo um biocompósito que é feito para tecido, tal, né, que estão usando em roupa, tal, tá sendo bem legal. E daí fica mais fácil também para alinhar esse discurso e trazer novos materiais e novos elementos, né? Sim, exatamente. Eu acho que o grande lance da coisa é não ser hipócrita. Sim, sim, Só sim. isso. Eu acho que. E o desafio do designer é hoje o que eu vejo mais. Mas assim, só para até colocar assim, para não falar que é um discurso vazio, né? Nosso, quando a gente fala que é hipócrita, assim, não tenha medo, porque a gente sabe que a maioria desses daí os caras têm tanto medo de falar que eles acabam caindo num erro besta, porque assim, ele quer estar no lugar certo, mas aí ele fica tão Sim, com medo que alguém fala, mas o meu é 90%, o cara fala, puto, o meu só é 20%, tudo bem, mas vamos começar a sim, trabalhar tudo os bem. outros, é isso, né? É melhor alguma coisa do que nada, né? Isso. E assumir isso, trazer isso à tona com tranquilidade, com leveza. Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que assim, a única coisa que eu critico nesse posicionamento é quando o lojista muitas vezes escuta uma parte do discurso que ele comprou um produto que não é uma coisa exatamente que a fábrica vendeu e ele reproduz para gerar a venda, a comercialização disso. É a minha única, a minha Aí é o única. problema, aí é aquele discurso da venda ou do marketing que eu critico bastante, que é, cara, tudo bem, você tem o seu momento de venda, você tem que vender um produto, a gente entende que momento o mercado está de certa forma e ele flutua em ondas, né? Ele flutua. Você tem tendências, tem um monte de coisa relacionada. Agora, quando você descola, né, do discurso original, da proposta ou do produto, ou do objeto, ou do discurso da própria empresa, para tentar só alavancar, isso também gera um fator super negativo para sua própria marca que está vendendo outros produtos, né? Exato. É que nem isso aqui até são bastidores do mercado. Quando Aham, você pega um estofador falando mal do outro estofador. aham. Uma vez, eu era comprador ainda da Clami, o pessoal veio um estofador lá, veio falar da fábrica dele, que ele abriu o móvel do concorrente e que era tudo uma porcaria, mostrou a foto do móvel do concorrente por dentro, não sei o quê. Eu olhei e falei, não, tá beleza, né? Agora eu quero ver o dele, né? Ele não falou do dele, porque era exatamente igual. Tipo, não tinha diferenciação nenhuma, o cara só estava criticando o cara por criticar. E eu acho que assim, isso, graças a Deus, isso já passamos por essa fase. É Agora que a gente verdade, tem o design, é é o papel verdade. do designer, né? Na época era quando as fábricas copiavam umas às outras, elas Sim, tentavam sim, diferenciar. sim. Hoje o design aparecendo, a gente não vê mais esse tipo de discurso e a gente vê, de fato, uma escolha por apreciação. Ah, o lojista está procurando realmente uma linha mais minimal. Ah, não, ele está procurando agora uma linha mais Art Deco. Ah, não, eu estou procurando. E assim, por aí vai. Você vê hoje uma riqueza muito maior nas lojas apresentando divergências, né? Então, Alguém. isso é legal, cara, porque uma vez, até no trabalho de mestrado, foi quando eu descobri essa coisa, né? Que eu falava assim, que a gente, nossa, a minha geração, que já é a geração que nasceu em 70, 77, né? Mais específico, eu,
já foi uma geração que já não viveu o consumo de massa, né? Aí eu falei, pô, que estranho, né? Quando ele fala de massa, assim, é um produto, é tipo, o momento agora tá nessa caneca, todos têm que ter esta caneca. A gente tá num momento histórico em que você tem vários clusters e vários gostos diferentes. E eu tô vendo uma coisa que eu já observo aí dos 10 anos, que é interessante quando você fala isso daí, dos 10 anos para cá, é que você entra em lojas e vê que ele tem signos diferentes. Teve uma época que a gente entrava, eu mesmo no começo dos anos 2000, a gente entrava e os signos eram iguais. Era tipo, as lojas que talvez tinha cada uma a sua linha, mas eram signos muito parecidos, né? Agora é tudo clean, agora é tudo verde, agora é tudo natural, agora é tudo... E daí você começa a trabalhar essa mescla de ambientes e possibilidades, né? Isso é muito legal, né? Porque daí também cai um pouco esse discurso, né? Tipo, o que é tendência, o que é tendencioso, que realmente de fato funciona, né? Sim. Não, a gente vê hoje que o Brasil está muito mais maduro nisso. Eu acredito que os próximos anos a gente vai encarar o surgimento de grandes marcas, Fabris, Que legal. e a gente vai conseguir ver isso mais disseminado de forma igualitária pelo país mesmo. Porque hoje o lojista, ele está muito mais profissionalizado, né? Ele está Ah, que entendendo. legal. Porque você pega o lojista, o lojista de São Paulo, do Rio, eles já são macaco velho, Aham. já estão há muito tempo fazendo isso e tudo mais. Agora, o lojista do interior não fazia isso. De uns tempos para cá, eles estão entendendo, pô, eu tenho que ter uma linha fixa, o cara tem que saber o que ele vai comprar aqui comigo, eu tenho que atrair o arquiteto para eu conseguir chegar no cliente final com mais facilidade. O cara entende também que ele tem que gerar conteúdos, né? Então, você vê eu mesmo lancei uma coleção agora, eu estou já indo para quarto talk com um grupo de arquitetos e tudo mais, que o pessoal me pede para ir, e eu vou na maior tranquilidade, porque, cara, é falar do seu trabalho, é conseguir Sim. trocar essa ideia, é se aproximar e levar a informação que o lojista muitas vezes não entendeu, mas quando você está falando Perfeito. com o arquiteto, o cara está falando a mesma língua. Aham. E hoje está tendo uma procura maior por isso, né? Cada vez mais pipoca. Então, pipoca lojista está fazendo isso. Então, acredito que nos próximos anos a gente vai começar a ver um movimento mais parecido com o da Itália, que a gente viu nos últimos anos, né? E o brasileiro hoje, ele já não é mais o Zé Ninguém. Ele já está sendo visto de igual para igual. Lá fora, inclusive, a gente é admirado, Sim, né? sim, 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 já faz tempo. Inclusive, a mão de obra ela é muito valorizada, né? O tipo de discurso e o tipo de mentalidade projetual, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa da síndrome de vira-lata e entender que sim, o vira-lata caramelo é campeão, né? Aquela coisa. Mas eu vejo muito esse discurso, né? Você comenta muito esse negócio da Itália. Eu lembro que a Itália passou por isso entre as décadas de 80 e 90, porque eu lembro que eu estava na faculdade por essa crise que a gente estava passando aí há uns tempos atrás, né? O que entende, né? Tanto que ele passou por uma crise que eu lembro que foi uma coisa que eu li naquela época tal, e até você pode explicar melhor isso, né? Você que conviveu mais tempo com isso nesse mercado, que era assim, a gente apostou tanto no designer, apostou tanto nessas coisas, né? Que no final da década de 90, as empresas estavam investindo tão pesado em design, só que os designers estavam ficando incompetentes para conseguir produzir produtos bons. Então, o que acontecia? Faziam produtos inviáveis, produtos difíceis de produzir, e deu uma crise bizarra, que aí falou, pô, vamos ressignificar isso aí. É meio que a gente está passando agora, né? Falando de mercado como um todo, Sim, tá? Não sim, vou entrar sim. em detalhes, assim, mas Sim, sim, sim. basicamente a Itália, você viu o movimento, o mesmo movimento de lojistas comprando, as marcas não sendo valorizadas e não sei o quê, até que as lojas começaram a valorizar as marcas, para depois as marcas crescerem a ponto de elas se tornarem mundiais, e a gente hoje, e a gente, por um período, ir lá olhar para eles e querer copiar, né? E Uhum. querer, puta, vamos fazer igual os caras porque está dando certo, até a gente perceber que o caminho é fazer a mesma coisa que eles passaram, que daí seria nós mesmos criarmos internamente, acharmos nossa cara para a gente ser referência e a gente Perfeito. começar a ser. Olha, eu adoro quando eu descubro que uma peça minha é copiada. Eu Assim, também, eu adoro, acho mó legal. eu acertei a ponto de alguém falar, puta, esse cara fez um negócio tão acertado que eu tenho que fazer igual, porque eu É, não vou conseguir exato, fazer exato, igual. exato. Então, ótimo, acertei, tá indo bem. Se alguém está me copiando, o meu produto está vendendo e vai vender mais que a original, né? E se parar de vender, eu faço outro.
porque eu que criei, eu posso criar, o cara que copiou, ele vai achar o caminho dele, e assim por diante, né? Então, é muito bacana a gente ver, olhar para a Itália, não para tipo, nossa, a Itália é demais. Não. Olha, a Itália passou por isso, a gente também está passando. É Uhum, tipo pai e filho. A gente está uhum. agora passando por esse momento, e eu acredito que a gente tem muito mais a oferecer para o mundo, como design e tudo mais, do que qualquer país. Também acho, também acho. Porque a gente, cara, vou te falar, daí entrando um pouquinho, voltando lá para o começo da nossa estratégia, né? Sim. Quando eu faço uma estratégia para uma linha, para dentro de uma fábrica, eu tenho que fazer uma coisa, quase que um produto que é uma peça branca. Uma Tá, peça branca sem revestimento, sem nada. Por tá. quê? Cara do Nordeste, que tem um gosto um pouco mais colorido, até tropical, ele tem um gosto mais reforçado, cores e tudo mais, esse cara ele pode colocar uma roupagem no produto que vai agradar o público dele. Daí você vem aqui para o Sudeste, é outra roupagem, e muitas vezes da mesma forma, né? É aquela coisa da personalização. Faz todo Então, sentido. uma linha, uma linha tem que atender 5, 6 tipos de público, de gostos, Uhum. a ponto de você conseguir produzir isso em larga escala e poder desenvolver ali 100, 200, 300 cadeiras mês. Né? Você até comentou, né? O designer muitas vezes é o cara que vai lá, desenha para as lojas da Gabriel e ganha 2, 3 peças. Eu nunca quis desenhar para uma loja. Eu Uhum. sempre quis desenhar para a fábrica, Pra porque fábrica. Sim, eu sou o sim. cara que ganha, a percentual baixo também, mas eu vendo volume. Isso, Então, é. se eu acertar no produto, Os nossos melhores royalties foram fazendo cabide, cara. então, É isso aí. você imagina, hoje eu tô entrando numa linha de desenvolvimento para uma fábrica, cara, que assim, vou te falar, se der certo, talvez vai ser o meu produto que mais vai me render alguma lucratividade. Sim, Só que assim, sensacional. obviamente, não vou assinar, não vou ligar meu nome, porque a ideia não é É, porque a ideia da uma ideia. empresa não é isso, né? Que a ideia da empresa ainda não Exato. é isso. Talvez venha a ser, eu acho que de repente, em algum momento pode vir a ser, mas na ideia da empresa não é essa, é por isso, é isso. Mas não tem problema, aí é que tá a Tem isso, questão, né? sim. Eu costumo zoar, você tá falando isso daí, mas eu costumo zoar muitos alunos, falando, cara, quem desenhou, aluno de design, né? Fala assim, quem desenhou o iPhone, né, meu? E quantos deles falam que é Steve Jobs, né? Não, Esquecendo do Jonathan todo Ive, já. mundo, cara. Tipo, o Steve Jobs, eu falei, não, cara, é um designer fodão pra caralho. Foi da Frog, fodão, tal, que é o Jonathan Ive. Ele que fez o espaço, inclusive, o cara é fodão. Falou, porra, meu, eu falei, então, se vocês que estão no terceiro ano não sabem quem desenhou o iPhone, você acha que as outras pessoas vão saber? A questão não é essa, a questão é alinhar discurso, você mostrar para que veio, o que o design realmente é, como é que se comporta, porque é nesse processo, né? Foi legal, acho que foi o Ivo Pons, há um bom tempo atrás, né? Que eu não lembro se foi ele que redesenhou a linha, mas ele tava, eu lembro que eu tava numa palestra dele e a gente tava conversando, e nisso daí ele tava discutindo justamente esse ponto. Falou, cara, existiu um momento em que essas lojas, a própria Casa Bahia, a gente começou a discutir e falar, cara, a linha de vocês é uma linha muito antiga, né? Porque vocês acham que o público tá querendo essa linha antiga, o sofá rococó e tal, mas o público vem buscar coisas na Tok Stock, só que não tem essa questão do poder aquisitivo. Como poder retransformar? E, cara, não é raro nesses últimos anos eu olhar um móvel que vem nas empresas que teoricamente não tem, né, uma linha, e, cara, e eu comprar e falar, puta, muito bom. E às vezes até o próprio desenho, como ele tá feito, como ele tá executado, fala, puta, isso aí funciona, cara. Funciona muito melhor que vários que eu tô procurando, né? Que é essa questão do atender a demanda. Acho que essa própria estante que tá aqui atrás é uma estante desse modelo, sabe? Eu procurei, achei, falei, caramba, meu, e ela tá comigo há 5 anos, tá ligado? Então, também tem um Você só pouco não disso. pode mexer ela de um lado para o outro, daqui para lá, que senão ela começa Cara, mas ó, já fiz 4 mudanças, ela tá de já boa, vem. tá ligado? Caramba, Porque daí vem tecnologias, por exemplo, você tem tecnologia também, uma coisa que evoluiu muito, que eu achei espetacular, foi a tecnologia de montagem. Então, por exemplo, hoje já vi. você tem várias ferragens que substituem buracos que teoricamente iriam se esgarçar e não se esgarçam mais, porque é uma ferragem Legal. presa na outra, sabe? Que é aqueles. Como é que é o nome? Agora eu perdi o nome, mas é um negócio que era usado muito em câmera, raro usar.
né? E agora tem bastante coisa. Então, nada dessa estante, ela é presa ela nela mesma, né? Ela sempre tem uma ferragem, que é um sistema mecânico, que prende uma na outra, uma ferragem na outra. Então, o material que ia ser, tipo, desgastado muito facilmente, que é a madeira, o aglutinado, ou MDP, não importa, ele acaba não sendo tão forçado, porque eu não estou forçando em cima dele. Eu estou usando justamente esses gatilhos. Então, isso também é um negócio que evoluiu pra caramba, as questões de montagem, ferragem, a estrutura dessas indústrias também, né? Sim, sim. Não, eu tô tendo a minha primeira experiência nesse sentido, entendendo até como é que é a linha de montagem deles e tudo mais. Vai ser um projeto muito bacana e Caralho. Você já vamos foi lá, entender como é que não? Eu fui visitar uma vez, foi da Casa Bahia ou foi da Marabras? Agora eu não lembro, acho que foi da Casa Bahia, eu não tenho certeza, cara. E é muito legal quando você entra no galpão, cara, parece o final do filme Caçadores da Arca Perdida, sabe? Que, meu, 90% do galpão são as chapas que vêm, porque eles têm que armazenar. Então parece um monte de caixa de madeira, assim, é animal. E daí, um cantinho da fábrica, que é gigante, é a produção. E a produção, ela é muito, tipo... Quando você para pensar na produção, ela é muito simples, cara. Porque ela é simplesmente um corte reto, alguns truques de produção. A pintura que eu acho, cara, essa coisa de pintar a na própria pintura é muito madeira, legal. fazendo a textura. Cara, eu acho pica, assim, acho foda pra É caralho. uma esteira, né, É de uma 7 esteira, cara, vai metros. passando aí, corta, já faz as furações para esses, para a aplicação desses elementos mecânicos, aí já passa na esteira e já pinta, cara, passa lá, tipo, parece não, é tipo impressão offset, passa o É, rolo, já vai fazendo a impressão, tá ligado? Só que daí ele dá a volta, passa numa curadora, cara, no final tá pronto. Assim, você fala, caralho, sim. mas, tipo, demorou o quê? 10 minutos pra fazer esse negócio? Tá ligado? É muito É, é, uma, louco, cara. é É muito muito legal. amarrado, cara. Mas é uma linha que eu gostei muito de aprender com os caras. Eu só fiquei um pouco. Não, é triste, né? Porque 50 centavos faz a diferença no preço deles. Sim, 50. sim, 10 centavos, eles estão sim. realmente fazendo conta para Sim. chegar, porque eles estão brigando por preço. Tanto que é a grande discussão do porquê que os móveis deles têm umas medidas quebradas na profundidade para ter aproveitamento de chapa. Só perde praticamente o corte da lâmina, tá ligado? O que dentro de um outro discurso, quando a gente faz móvel sob medida, fala, não, deixa com 50 centímetros. Mas aí você não pode usar os outros 50 porque a lâmina cortou ou tem 49,5, tá? 49,5 não, 47, sabe? E eles usam muito essa otimização. Mas, de certa forma, é interessante, cara. É interessante, é Não, legal. super, é super. Eu acho, eu só perde, o design acaba perdendo muito nesse Perde, sentido, perde. porque você não consegue fazer, por exemplo, eu propus um corte 45 Uhum. só, a coisa mais complexa que eu trouxe no produto. Os caras ficaram malucos de tipo, não, isso não vai dar certo. Aí a gente está discutindo agora de como a gente vai fazer, ou como a gente vai vender esse produto para poder agregar esses R$ 20 de custo, que vai virar no cliente final provavelmente R$ 50. Sim, sim. E isso realmente faz Porque diferença. é markup, né? Quando a gente fala dos markups, sei lá, Exato. essas empresas devem ter markup de 2,2, não sei. Eu sei que algumas lojas mais potentes têm um markup de 4,2, 5, dependendo do que for, porque daí no markup você consegue jogar. Mas realmente, isso daí é uma coisa que pega, é muito doido. Mas eu acho que é legal, eu acho que é um desafio trabalhar com uma linha um pouco mais popular, né, no sentido Sim, de compra mesmo. E o desafio assim, é tentar trazer uma cara não tão simplificada para um produto que também tem que ter uma certa durabilidade, né? Então, sim. é o desafio. Mas eu gosto de permear por todos os campos. Não, e é legal, cara, porque você traz empréstimo de outros lugares e de outras soluções que às vezes está no encaixe, numa coisa assim que você fala, porra, pode ser montado, sabe? Pode ser feito, pode ser. Eu acho bem legal, acho puta desafiador. Mas é interessante quando você olha sobre esses dois vieses. E também convencer essa indústria que de repente ela não precisa também sacrificar tanto, né? Porque Uhum. existe um discurso que é interessante quando a gente fala de estratégia, assim, tudo bem, eu entendi, o seu custo agora vai variar, ou de repente você vai ter que vender um pouco a mais, mas talvez se desenvolva novas tecnologias e essas empresas, elas estão muito alinhadas também com empresas que produzem maquinários, né? Então, não custa nada, cara, você chegar na empresa que faz o maquinário e falar, cara, você consegue produzir uma ferramenta para execução disso? Porque
esse é o tipo da empresa que vai falar, cara, para fazer essa ferramenta vai custar 100 mil, que é um corte específico lá, para colocar uma nova lâmina ou colocar alguma coisa. O cara fala 100 mil, fala, mas se você diluir na produção, porque dá para fazer em todas essas linhas, cara, vai custar um centavo. O cara olha e fala, bom, interessante. Então, esse é o tipo de jogada que é legal, é você falar com o cara do maquinário, tá ligado? Que eles que vão dar muitas vezes o discurso do tipo, porra, eu posso ajudar, eu posso fazer aqui uma máquina, porque aliás eu tenho um cliente fiel. Aliás, quando a gente fala em produção em larga escala, muitas vezes a gente vai falar lá com os caras das máquinas, assim, falar, olha, você vendeu uma máquina, ela tá assim, dá para fazer um update? Ou dá para fazer uma ferramenta que inverta? Porque na fábrica vai ser complicado, mas você pode produzir essa ferramenta? Então dá para fazer essas jogadas, sabe, estratégicas, que é um olhar estratégico do design. Mas uma outra coisa que eu ia comentar é que essas empresas mais populares, que têm vendas mais populares, elas têm que começar a observar que, beleza, no primeiro vai ter um impacto, mas a curto prazo, 3 anos, 4 anos, quando um monte de gente começar a consumir, ela vai começar a ver valor e falar, caramba, mas esse produto realmente é melhor que o outro, né? Porque ele resolveu melhor ou uma montagem, um sistema, ou uma logística, né? De vários aspectos. Isso é muito doido, cara. Isso é muito louco. Eu acho que o papel do designer é isso. Sim. É ele entrar como um analista de produção, um analista de usabilidade, um analista um observador, né? O papel do designer é observar e trazer soluções não pensadas para coisas já feitas com muita frequência. Eu acho que Transformar o ordinário em extraordinário, né? Aquela coisa. trazer uma visão renovada. Então, eu acho que é uma profissão, acho que muito importante hoje nos dias atuais e que tem o seu papel em todas as fases, né? Não só na indústria, né? A gente está falando de indústria, mas a gente sabe Sim, que o, sim. o papel do designer é muito mais abrangente que isso. Sim, sim, lógico, muito mais. É que é legal porque a gente tá descolando um pouco, porque assim, a gente chegou no país, né, lá em 70, sendo praticamente desenhista copista, né? A gente passa a década de 90 e começa a virar o estrela, e agora a gente tá se alinhando para falar, cara, a gente não tá também só desse lado, mas tá daquele outro lado, ou seja, ser estratégico eu tenho uma empresa, tenho uma produção, eu tenho um objetivo, né? Cada empresa tem um Sim. objetivo, um posicionamento estratégico, um objetivo, uma linguagem, e como alinhar tudo isso em todas as cadeias, né? Porque aí é que vem também aquilo lá que eu critico bastante, que é você design de serviço, é design de produto, o que você é? Cara, é tudo, design é projeto, eu tenho que entender tudo, e vai ter momentos em que eu vou ter que saber lidar com tudo, ou no mínimo saber onde dói a dor, para poder saber onde atacar, né? Exato, eu acho que é basicamente isso, é entender as dores e resolvê-las, e tentar entender para onde, né? É O para quê? O onde? que que você está resolvendo? Porque problema todo mundo tem. Se você Porra. parar para analisar, cara, dá para resolver, dá para você trabalhar em muita coisa, cara, muita coisa. Muita coisa. Eu acho. O campo do designer é infinito hoje, eu acho. Então, eu acho isso legal, cara. E é interessante como você está se posicionando, porque você já está se posicionando como um estrategista, que é isso que você faz. E você já enxergou uma possibilidade de negócio, que é justamente isso, né? Quando você criou o espaço, que é, cara, olha como as coisas conversam, olha como o cara ele não é teu concorrente, mas ele é teu agregador de produto, olha como, na verdade, o teu player que você acha que é concorrente, ele, na verdade, está te auxiliando a vender mais o seu produto, sabe? Eu acho que tem essas coisas que são muito legais quando você vai trazendo à tona de estrategicamente, que é o que você faz aí no espaço, que é o que você mostra, que é isso, né? E falar, olha, a gente entende sim de mercado, a gente entende essa história de mercado, então vamos começar a alinhar o discurso, porque eu acho que também aí foi uma coisa que a gente se afastou bastante, né? E que vocês estão começando a trazer muito, né? Tô falando, essa nova galera que tá vindo aí com o discurso estratégico, mesmo entendendo esse estratégico, vindo trazer bastante. Que, cara, ter um designer na mão, ou ter uma pessoa dessa na manga, não quer dizer essa pessoa não entende de estratégia, pelo contrário. Só que antes a gente não conseguia ter a habilidade do discurso da estratégia. A gente era muito tão preso, que é esse que é a minha crítica, né? Quando a gente fala de universidade e tal, em alguns pontos, e eu sei que várias estão mudando, até porque eu dou aula em algumas, né? Então eu tenho que puxar o meu coisa, mas tem esse olhar estratégico de também alinhar o discurso, né? Então, cara,
A gente não tá falando só de um desenho, porque a gente tá falando pelo desenho, porque muitas vezes a gente tentava vender o desenho pelo desenho, mas dentro dele tinha sim um discurso de lógica, e isso a gente passou várias vezes, que aliás foi como eu me descobri no mercado, falando, puta, eu tenho que trabalhar com desenvolvimento e detalhamento, porque eu via que a gente tinha o discurso preparado de como a gente seduzia tal e o coisa, e daí vinha o engenheiro bater de frente, que isso foi milhões de vezes, ou a fábrica bater de frente, mas isso é possível, assim, não, mas a gente pensou assim, 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 isso aqui é dessa maneira, falou, não, então isso aí dá. Então a gente tem esse discurso, e agora a gente está alinhando um novo discurso, que é o discurso do poder de, não é nem o poder de venda no sentido de vender, mas é o poder de como vender aquela ideia, como botar a estratégia daquela ideia, como você vai se comunicar para o mercado, o que a gente já tinha, mas não era enaltecido. E eu acho que vocês vêm com essa bagagem, né? De falar, ó, a gente sabe fazer esse discurso também, só que agora a gente está alinhando o famoso, os termos, né? Então, agora a gente está alinhando os termos. É pitch de venda que você quer? Beleza, vamos fazer um pitch de venda, eu vou te mostrar. Você quer entender aonde você tem lucratividade lá na frente? Vou te mostrar onde está o payback, como é que as coisas funcionam, tal, né? Então, isso eu acho muito bom, cara. Muito louco isso. Sim, eu acho que é isso, né? Na verdade, uma coisa não anula a outra, né, Hulk? Eu acho Não. que tudo anda conjuntamente. E a gente tem que entender que tem espaço para o item hiper caro, de hiper luxo, mas também tem espaço para o item que é barato, mas que tem seu valor como luxo. Tem o produto que não é luxo, é barato, mas cabe na casa do cara que tem Sim, uma condição diferenciada. Então, não existe essa coisa de público, mas ela serve para nortear. E sim. para você saber, para as pessoas poderem encaixotar e saber onde elas vão buscar. Que nem você hoje tem um poder para adquirir outro tipo de estante, adquiriu essa porque era a que estava mais alinhada com a estética que você queria naquele momento, e ela é prática e funciona, e você provou que ela tem durabilidade, né? Então, o valor do produto final não está linkado totalmente com a sua durabilidade. É o Sim. caso, por exemplo, de um item natural. Né? Se você pegar um Sim. tapete de linho e um tapete de poliéster, o tapete de poliéster é mais barato e mais durável do que o de linho. Só que o de linho foi feito à mão, tem uma série de coisas. Às vezes nem feito à mão foi, mas ele tem ele é um material natural. Então, tem muitos porquês. O problema é que no discurso de venda, a gente ainda está despreparado, eu acho. A Não única é. coisa que a minha crítica é a venda, não a produção em si. Concordo, cara. Eu acho que tem um monte desse despreparo e eu costumo ultimamente falar muito que a gente se tornou prosumidor, né? Voltou a ser prosumidor, que é produtor e consumidor de bens e consumos, e eu acho que porque a gente era ali, segundo o Toffler, tá, os estudos dele lá, do escritor, ele fala, né, que na Revolução Agrícola a gente era isso daí, era prosumidor, né, então a gente produzia e vendia o excedente do que a gente produzia, então não tinha esse caráter do jeito que teve na industrialização, que só duraram 300 anos, quando a gente vê 10 mil anos de um e 300 anos do outro, e uma nova releitura disso é interessante, mas eu acho também que o consumidor também tem que começar a entender a responsabilidade nesse papel da exigência, porque uma coisa que eu estava falando que aconteceu faz pouco tempo, né? Eu estou usando esse exemplo porque até gravei um vídeo sobre isso, estava comentando sobre isso, e eu estava alinhando esse discurso. Se o que a Apple fez é bom ou não, da questão de trazer um carregador ou não dentro da embalagem, né? E o discurso é justamente esse: o quanto de impacto ecológico reduziu, o quanto é necessário, o quanto se verifica que muita gente tem esse produto sim dentro das gavetas, a maioria tem, né? Ou todo mundo que vai comprar esses celulares tem, e ele não tá falando compre o carregador, ele tá falando, cara, eu só não vou trazer porque não faz sentido trazer. E daí o discurso será que a gente não acostumou muito mal também o consumidor de sempre ficar empilhando coisas e acabando, olha, vem mais, mas não quer dizer que é melhor vir mais, entendeu? Será que também não é uma mudança que o próprio consumidor, ele acaba fazendo isso, exigindo, daí o pessoal de venda começa, puta, mas se eu não falar isso para o consumidor, ele não vai comprar. Mas também eu acho que é uma educação também desse cara que está consumindo, viu, meu? Eu concordo, eu acho que o consumidor, ele é o grande herói e o grande vilão no Sim, final. E no sim. final todos nós somos, é que Uhum. a gente é acostumado a jogar para o lado e esquecer que a gente faz o consumo errôneo. Eu falo isso por mim mesmo, eu Eu também também. Sim, com uso de forma certeza eu tenho minhas equivocada muitas coisas. coisas. Mas assim, a gente tem que ser consciente.
Eu tenho um amigo, até vou citar ele, é engraçado, o Gustavo Martini, ele é designer também. Ele uma vez ele estava falando que estava atrasado, ele falou assim, eu tô no... eu perguntei assim, você está no trânsito? Ele falou, não, eu não estou, eu estou compondo o trânsito. Na minha cabeça, eu falei, é verdade. Ele tá compondo o trânsito. E, de fato, a gente é parte do problema. A gente não é, Sim, a gente é a solução, mas a gente é parte do problema. sim, Então, sim. eu acredito muito que, assim, vai demorar um certo tempo para algumas coisas chegarem no móvel, por exemplo, ou depende muito do produto. A Sim, gente, sim. como está acostumado a separar em caixinha, beleza, hoje foi a vez do celular, e a gente conseguiu já, hoje já é aceito, já é mais entendido, o pessoal reclama, mas já é mais entendido. A reclamação advém não exatamente deles tirarem o carregador, mas novamente por conta do valor, né? O Sim, do produto valor percebido. É, e eu parei de receber o carregador, pô. é, é, Então, é, é. o cara não entende que o negócio ficou mais caro porque ele ficou mais potente, mais incrível, mais não sei o quê. Não, e Né? Ele mesmo tá assim, é aquela coisa, a gente que trabalha com isso, é aquele discurso, a gente sabe que o celular, o iPhone não custa, é isso, sei lá, acho que o iPhone 4 custava $14, cara, 14, $15. Ele era vendido na época a $400, não é essa a questão. São as coisas que estão embarcadas, que a gente coloca, a gente fala. Tá, quanto se mantém para fazer o serviço do cloud? Quanto se mantém para poder fazer todo o desenvolvimento de todo o software? Cadê a equipe que foi paga? Tá tudo isso embutido dentro do sistema, né? Eu acho que uma coisa que é dessa transformação da nova era é justamente que agora um produto ele não é só um produto, ele tá empilhado com coisas e informações dentro dele mesmo, né? Ele é muito mais do que um Sim. produto, né? Então, é muito mais do que só um objeto que é comprado à parte e separado do resto, né? A Amazon vem aí para mostrar isso de todas as formas, né? Mas eu acho que esse que é o ponto. Mas é legal ver um alinhamento de designers começar a ter um discurso assim, estratégico, porque é muito legal falar, o design é estratégico, tá bom, como? Aí você trabalha com estratégia. Você se coloca como sendo estratégico e prova como é estratégico. A casa, ela é uma materialização, uma visualização para ficar mais fácil de identificar. Tá vendo o que a gente tá falando que é estratégico? Estratégico não é uma coisa tirei da cartola, é olhar as coisas que tem e como eu vou conectar, como eu vou encaixar, como eu vou propor para o mercado novas soluções com as coisas que estão. Não tipo. Basicamente, como você vai ilustrar seu discurso. Exatamente. É como você vai ilustrar seu discurso. Como é que você vai, né? É por aí. E, cara, eu acho que é isso. Meu, a gente deu uma horinha aí, não queria mais tomar teu tempo, você tem uma reunião também, eu tô ligado. E queria saber se você quer deixar um discurso final, queria saber se tem algum link pra gente deixar aí embaixo para entrar em contato com você. E uma dúvida aqui, uma curiosidade. Foi engraçado que eu vi a tua poltrona Trix, né? É Trix, né? É Trix. Só para se eu não confundir o nome. Cara, ela me lembra, cara, uma releitura da Molly. É isso mesmo? Sim, mas É. ela basicamente foi O Serjão. uma releitura. Mas por quê? Basicamente, eu tinha ela estruturada toda em metal e ela estava dura. A primeira ideia, a primeira a versão dela eu fiz com o meu ex-sócio, Tá, né? E ela era toda rígida e realmente não teve venda alguma. A gente teve ali, se for para falar que teve, me falar que não teve venda, teve 8. tá. Vendemos 8 e não teve recompra na coisa. E para a fábrica muito, muito baixo, Sim. né? Aí o fabricante chegou para mim, na época eu estava meio que separando do meu sócio, e ele falou, Vitor, você não quer dar uma melhorada nessa poltrona, dar uma afofada nela, né? Trazer uma leitura um pouquinho mais confortável, Mas, cousin. mais regra, uma coisa mais, eu quero sentar nela, né? E ela Uhum. não estava confortável antes visualmente, não que ela fosse ruim, eu gostava também. Mas daí eu trouxe essa leitura, até assumi, ela chama Newtrix hoje por conta disso, porque daí separou os dois, né? A gente É. aproveitou mais ou menos a estrutura inicial e daí mudou todas as curvas dela, toda a estrutura e fez essa leitura da mole, mais uma mole mais alta, um pouquinho mais Sim, magrela, sim. mas é nítido. Até, cara, a primeira poltrona que eu tive contato de design foi a poltrona mole Não, do Sérgio Serjão, Rodrigues. cara. Serjão. E Foi quando eu porque no conheci o lugar que Sérgio eu trabalhei, Rodrigues, eu fiquei. eu entendi. Cara, quando eu conheci o Sérgio Rodrigues, eu fiquei passando mal na frente dele, cara. Eu conheci porque a gente fazia umas coisas lá pro Marcos Ferreira, tá ligado? E daí ele tava na loja do Marcos Ferreira, cara. Daí eu fiquei assim, ó. E ele parecia o Leôncio, sabe, do Pica-Pau? Né? Sim, Ele parece, tipo o Leôncio. Cara, eu fiquei assim, apertei a mão dele e falei,
Não acredito, velho. Acho que foi 2007. Boa, né? Ele era, Boa, né? cara. Falecido, mas ele era muito gente boa, ele não tinha esse ego, mas porque Não, também cresceu já depois de uma certa idade. Ele entendeu que sim, aquilo era um reconhecimento e não ele, né? Não é exato. a identificação dele. Cara, teve essa leitura e assim, eu só abro aí o convite para todo mundo vir conhecer esse espaço que a gente tem aqui. É só acessar o @casamolde, com Tá aí 2 L's. embaixo o link, galera. É. E daí vocês podem vir visitar, entender. A gente aqui tenta trazer um pouco de todo mundo. Quando eu consigo, eu faço a curadoria das marcas, então quanto mais eu consigo trazer novos designers, eu trago. Eu tento fazer esse equilíbrio para não ficar uma casa só com a minha cara. Muito bom. Galera, então é isso daí, ó. Aí embaixo tem os links aí embaixo para ir visitar o espaço, para conversar com ele, trocar uma ideia. Vitão é muito sangue bom. Eu conheci ele aí nessa jornada falando aí com o pessoal. Muito bom o teu trabalho, cara. Queria te dar parabéns. E ó, lembre-se que sai agora quinta-feira no podcast. Hoje, né? Sai quinta-feira no podcast. Na segunda-feira você pode ver a nossa carinha lá no YouTube também para as discussões. Além de que agora o podcast, né? Ele tá. O Spotify, ele tá agora também com vídeo. Então vocês podem ver também a nossa carinha lá no Spotify. Então é isso, cara. Queria te agradecer muito. Foi do caralho. Valeu. E, bom, galera, não esqueça de ouvir aí nosso podcast, assina lá os canais e até a próxima. Valeu, valeu. Falou.